Joia. Então, boa noite a todos. Novamente agradeço a presença de todos vocês aqui, né? Nós já estamos caminhando para os últimos conceitos aí da parte de programação, né, para Arduino. Espero que estejam aproveitando, tanto quem está assistindo agora, como quem assiste depois aí na gravação, tá? E, inclusive, né, eu acho bacana ficar gravado, que até nas aulas de pandemia, mesmo a pessoa que assiste a aula, depois às vezes quer voltar a ver algum detalhe e tal, né, vai lá no YouTube também tem aquela questão de ir mais rápido um pouquinho, pausar, aí esse fica um material bacana para consulta depois, tá? Só para relembrar, né, não sei se estavam todos aí semana passada, mas semana passada a gente viu a parte de estruturas de repetição, né, que serve aí para quando você precisa executar algum comando, né, várias vezes, o mesmo comando, variando uma coisa ou outra, né, então a gente viu 3 estruturas, que era o for, o while e o do while, né, tem lá no material certinho. E essas estruturas, e por que eu estou falando isso? Que essas estruturas são muito importantes para trabalhar com o que a gente vai ver hoje, que é a parte de vetores, né? E esses dois conceitos, né, tanto estruturas de repetição como os vetores, que é o que o pessoal vai passar hoje, eles se complementam, tá? E eles servem para quê? Para melhorar e agilizar, né, diminuir um pouquinho as linhas de código, né? Então, às vezes, ao invés da gente colocar lá 50 vezes para acender uma luz, você coloca uma vez só e manda repetir aquilo 50 vezes, né? Isso é um exemplo bobo, assim, mas é o que dá para fazer, né? Transpondo ali para a questão do carrinho seguidor de linha, né? Que foi a aula que a gente teve. O objetivo nosso dessa disciplina, a gente pode criar utilizar a estrutura de repetição para várias funções, né? Aumentar gradativamente a velocidade do motor, né? Receber dados de sensores. Então, tem várias situações que dá para trabalhar com a parte de estrutura de repetição, tá? E para trabalhar com vetores, dá para trabalhar sem estrutura de repetição? Óbvio, dá, né? Mas o ideal é que a gente utilize um for, pelo menos, né? Que seja um laço que ele vai percorrer esses vetores aí para a gente conseguir otimizar aí a nossa programação, tá? Então, hoje a gente vai ver a parte de vetores, aí a gente vai estar com 4 estudantes bem aplicados lá, o Ari, a Carolina, o Danilo e o Renato, né? Eles vão estar conversando com vocês, tá? Então, eu vou deixar a palavra para a Carolina, mas eu já avisei eles que eu vou intervindo assim, sempre que eu achar que às vezes precisa complementar alguma coisa, né? E a gente vai conversando aí. Se alguém tiver uma dúvida também, se quiser levantar a mão, interromper, perguntar durante a explicação, pode ficar à vontade, tá? Então, Carolina, com você. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início à apresentação, né? Como o Fabrício falou, dando continuidade ao conteúdo de lógica de programação com Arduino, hoje nós iremos falar dos vetores, tá? Então, meu nome é Carolina, né? E na programação de hoje, nós iremos ver o que é um vetor, como declarar um vetor, como acessar um vetor, como atribuir valores aos elementos do vetor, e por último, nós vamos falar sobre vetores e loops, que é o for while. Então, para iniciar, né, nós precisamos primeiro entender o que é um vetor. O vetor, ele é um tipo especial de variável. Ele é utilizado para armazenar vários dados ao mesmo tempo. Então, cada posição do vetor está relacionada a uma chave de identificação. Então, cada dado armazenado ali, ele tem uma posição específica. Por isso, essa estrutura de dados, ela é conhecida como variável indexada. Em resumo, né, uma variável indexada é uma variável que pode armazenar vários valores, como a gente já falou, né, e permite que você os acesse individualmente usando índices numéricos, como podemos ver na representação gráfica abaixo, tá? De forma mais simples, assim, a gente pode relacionar como se fosse um conjunto de caixas numeradas, né, onde você pode guardar informações e depois acessá-las usando os números das caixas ali na posição específica, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Ari, ele vai explicar para a gente também como que faz para declarar um vetor. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Ari. Vou falar um pouco sobre a forma que a gente declara um vetor, né? Um vetor, ele é um array unidimensional
o vetor, né, que é composto por um conjunto de elementos de um mesmo tipo, né, acessível e com um único nome, né? Anteriormente vocês devem ter tido algumas aulas de como declarar vetor, declarar uma variável, né? E esses vetores, eles têm conjuntos de elementos que são armazenados de forma contínua, né? Que ocupa posições de formas fixas, né? E a gente pode afirmar que um vetor, ele é uma matriz unidimensional, que ela possui apenas uma linha, né? E significa que essa matriz, ela cria espaço na memória do controlador, né? Do microcontrolador, de forma fixa, né? Abaixo ali tem uma figura que mostra a memória, né? Como que fica quando a gente cria esse vetor, que ele armazena, ele deixa reservado, né? Os espaços. E na figura 2, no lado direito de vocês aí, mostra o tamanho desse vetor, né? Que no caso ali, esse exemplo, ele possui 10. Desculpa, ele possui 10, um tamanho possui 10 posições, né? Desculpa, possui 10 posições, e a gente pode observar que ele sempre, a primeira posição, ela sempre começa do zero, né? Em algumas linguagens de programação, eles podem até começar do 1, mas em geral a maioria sempre começa a partir do zero, tá? Pode passar fazendo favor, Carol. Aqui a gente vai usar alguns métodos, né, válidos de como a gente vai criar esses vetores, né? A gente tem um primeiro exemplo ali, que é do tipo float, né? Que é, no caso, decimal, ou seja, é números com vírgulas. Ali ele está dando um exemplo, né, da variável float, com o nome codes, né, que tem 5 posições, né? Que ele aqui, nesse exemplo, está determinando já o tamanho que vai ser esse vetor. Embaixo ali, no segundo, a gente tem uma variável do tipo inteira, né, com o nome de LED pin, e a gente pode observar que ali não está determinando o tamanho que vai ser esse vetor. Mas logo em seguida, a gente já atribui os valores a ele, entendeu? Aí, no caso, então, a gente está atribuindo 5 posições para eles, né? Ele teria um valor ali 5, né? Que é determinado de acordo com cada posição que foi inserida. No exemplo abaixo lá, que é também uma variável do tipo inteiro, temos o val entrada, né? Que ele tem 5 posições. E a gente observa lá que 6 posições. E a gente observa lá que apenas 5 valores foram inseridos, né? E um valor ele fica disponível, né? Porque ali o vetor está recebendo apenas 5 valores e uma fica disponível. E por último, a gente tem uma variável do tipo char, né? Que é caractere, que tem 8 posições, que seria, no caso, um nome, né? A gente atribuiu ali o valor de Arduino, né? Que cada caractere seria equivalente a uma posição desse vetor. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Danilo, que ele vai estar dando continuidade na apresentação. Deixa eu só dar uma complementada nesse slide ainda, se a Carolina puder voltar, por favor, Carol. Complementar alguns itens aí, Ari, que é bom a gente deixar um pouco claro, e é importante a gente falar novamente, né, que o Ari já comentou no passado, que começa a indexação na posição 0, né? Então, o exemplo ali daquela variável inteira ali, int, leg pin, por exemplo, né? Então, só para reforçar, então, na posição 0 desse vetor, está armazenado um valor numérico número 2, né? Na posição 1, número 4, na posição 2, o número 6, assim por diante. E essa questão da posição, quando a gente dá aula de vetor, de programação, a gente bate muito em cima, porque isso aí vai influenciar bastante quando você for usar uma estrutura de repetição para falar qual elemento você quer, né? Nesse caso específico, depois até tem um exemplo bacana lá, que a gente pode colocar dentro de um vetor todas as portas que estão ligadas aos LEDs, por exemplo, né? E aí, nas posições do vetor, você fala em qual porta está ligado cada LED. Só que aí, para você se referenciar essas portas, a gente usa o vetor e com esse índice, 0, 1, 2, 3, assim por diante, né? E aí, ali no último, que é o char, que é o char nome ali, né, que tem de 8 posições, ele está usando um caractere e em cada posição ele está colocando uma letra, né? Embora esteja tudo juntinho ali, Arduino escrito juntinho. Mas vamos, assim, a última posição desse vetor nome, que é de 8 posições, é a posição 7, por exemplo, né? Então, só para a gente reforçar essa questão do índice.
E o que está armazenado nessa última posição 7? Tá a letra O, que é a última letra da palavra Arduino. Então, nesse caso aí do char nome, de 8 posições, na posição 0 está o A, na posição 1 está o R, na posição 2 o D, né, e assim por diante. E a gente consegue acessar um texto ali, né, de cada posição também, tá? Então, isso é só um complementinho aí, só um reforço, na verdade. O Ali já tinha explicado, né, mas só um reforço aí. Tá? Obrigado, Carolina. Obrigado, Ali. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Danilo. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente pode estar acessando um vetor, beleza? Então, assim, sempre que a gente for acessar o valor de um vetor, a gente precisa indicar a sua posição, ou seja, indicar o índice no qual ela está relacionada, seria uma chave numérica ali. Esse segundo ponto aí também, como o Ari já mencionou e o professor também complementou, que é uma informação muito importante, tanto é que ela está exemplificando aí de novo, que o índice ele sempre vai começar na posição 0. Ou seja, isso daí é uma informação, como o professor disse, que a gente tem que sempre dar relevância para ela, que é uma das informações mais importantes do vetor aí. Então, ou seja, o primeiro elemento sempre vai estar relacionado ao índice 0. Nesse exemplo aí da tela, como vocês podem ver, nessa tabelinha a gente vai conseguir enxergar melhor, tem um exemplo aí de um vetor, né, que ele já atribuiu 5 valores para ele, falando que tem 5 posições, e no caso ele está pedindo aí, ele está informando que o X ele irá receber a posição 2, ou seja, se ele está recebendo a posição 2, a gente seguindo a tabela aí, começando do 0, como a gente já mencionou, o 2 ali, ele seria a posição 0, o 1, a posição 1, quer dizer, o 0 seria o valor 2, a posição 1, o valor 4, e a posição 2, ele iria estar recebendo o valor 6. A gente vai ver melhor isso agora nos exemplos dentro do código. Podemos mudar aí, por favor? Aí, como o Ari já explicou também a questão da declaração delas lá em cima, eu vou estar explicando agora ali, depois da linha do primeiro comentário ali, a forma da gente estar acessando ela. Como lá em cima ele declarou que o vetor do tipo float ali, o nome codes, tem 5 posições, lá embaixo, no serial, serial println, onde ele está pedindo para imprimir, ele está pedindo para imprimir o codes na posição 3, por exemplo. Aí, no caso, ali no nosso lado direito, ali no monitor serial, ele está imprimindo para a gente um valor 0, né? Por que está imprimindo o valor 0? Porque lá em cima, a gente apenas declarou o tamanho da posição, que seria 5 posições, mas a gente não atribuiu nenhum valor a ela. Ou seja, ele está pedindo para imprimir a posição 3, mas a gente não tem nenhum valor atribuído a ela. Então, ele imprimiu, no caso, 0 aí. No segundo exemplo, como a gente pode ver, ele está pedindo para imprimir, lá na segunda linha de comentário verde lá, ele está pedindo para imprimir no println o vetor na posição 2. E lá em cima ela está declarada com 5 valores, né, diferente do de cima, ele já está recebendo os valores, ou seja, tá declarando que serão 5 posições, porém aí ele já tem os 5 valores declarados. E nesse caso ele está pedindo para imprimir a posição 2 desses valores, que seria basicamente o exemplo que eu dei no slide anterior. No caso, a posição 0 seria o valor 2, a posição 1 seria o valor 4, e a posição 2 seria o valor 6, que é o que ele imprimiu aí no monitor serial aí, na segunda linha. No terceiro exemplo aí, do vetor com o nome val entrada, né, ele está pedindo para imprimir a posição 7. Aí, qual que está o probleminha aí? Lá em cima, a gente declarou que o nosso vetor tem apenas 6 posições. E, no caso, ali, o Ari explicou, ele declarou somente 5 valores, só que isso também não tem problema, ele poderia declarar esse outro valor que está faltando, essa outra posição que está faltando ao decorrer do código, porém ele está pedindo para imprimir a posição 7, que é uma posição que a gente não tem.
No caso, como vocês podem ver ali, ele imprime um número aleatório, né? Ou seja, se fosse em outras linguagens, como Java, por exemplo, ele iria dar até um erro, né? Ou seja, ele não iria nem executar o código. No caso do Arduino, ele executa, porém ele dá um número aleatório ali, não é o valor que a gente tem, porque não existe, a gente quer, porque não existe essa posição 7, somente a gente declarou que seria 6 posições. E no quarto exemplo, seria o exemplo aí do char, né, o exemplo que o professor também complementou ali do Arduino, posição 8, no caso, de 8 posições, no caso ali ele quer que o vetor chamado nome imprima a posição 0, que seria basicamente o A ali, né, que seria a primeira letra. Ou seja, se ele pedisse para imprimir a posição 3, por exemplo, aí você teria que contar as letras ali. Por exemplo, o A seria a posição 0, que é o que ele pediu agora. O R seria a posição 1, o D seria a posição 2 e o U seria a posição 3, que, no caso, se fosse a posição 3 que ele estivesse pedindo, né? Basicamente é isso. Aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como atribuir esses valores, né? No caso aí desse exemplo, o primeiro vetor aí do tipo float, né, com o nome abacaxi, ele está declarando que a posição, que são 5 posições no vetor. Já o de baixo, do tipo int, chamado meu vetor, ele está também declarando que são 5 posições, porém, já dando valor para essas 5 posições, né? Eles já estão recebendo 5 valores dessas posições. No caso aí da atribuição, como vocês podem ver ali dentro do setup ali, o abacaxi, ele está dizendo que no abacaxi, na posição 3, ele está querendo que recebe 3,85, certo? Então, ali no primeiro println, ali, na primeira impressão que ele está pedindo abacaxi, posição 3, ele vai imprimir justamente o valor que a gente acabou de atribuir a ele, que seria o 3,85, que está mostrando aí no monitor serial. No segundo exemplo, ele pediu que o meu vetor, né, o vetor chamado meu vetor, receba na posição 2 o valor 12. Daí a gente se pergunta, né, mas lá em cima ele já declarou que na posição 2, por exemplo, seria o 6 ali, né? Já tem um valor 6. Porém, como ele declarou lá embaixo, de novo, que ele quer que a posição 2 seja 12, ele sobrescreve em cima do que você declarou acima, né? Então, por isso que, nesse caso, ele, ali no monitor serial, o segundo exemplo, a segunda linha, no vetor, na posição 2, ele imprimiu 12 e não 6, porque é o valor que a gente declarou por último, que ele recebeu por último, no caso. Agora o Renato vai falar um pouquinho para vocês sobre a repetição de loops e vetores. Pessoal, só para dar uma complementação também, todos esses códigos aí que estão na parte preta aí do slide, vocês conseguem copiar, eu vou até já postar esses slides lá, tá? Vocês conseguem copiar, jogar lá no Tinkercad, né? Mandar executar para fazer os testes, tá? Eu enquanto o Renato está falando, eu vou postando lá para vocês. Beleza, agora sou eu. Eu sou o Renato, aí, também estudante do Instituto Federal. Eu vou entrar um pouquinho na parte de vetores e loops, que são o for e while, que é onde a gente vai começar a aprender a manipular os vetores de uma forma mais simples e diminuindo o código, usando os laços de repetição. Como vocês já aprenderam o que é um vetor, como criar um vetor, que ele é nada mais do que uma variável ali que a gente cria com várias caixinhas, que a gente pode utilizar elas para poder guardar as coisas dentro das informações ali dentro dessas caixinhas e poder acessá-las depois. A gente pode utilizar os laços de repetição, for, while ali, para poder criar de formas automáticas ali, para acessar aqueles índices dos vetores que a gente cria, que tem como fazer manualmente, você pode fazer, mas o trabalho é um pouquinho maior fazendo do manual. Então, com o laço de repetição, a gente pode ver ele, por exemplo, utilizando o laço for, que é declarado um vetor LED pin e não é passado nenhuma quantidade de posições para ele, do tamanho desse vetor.
E dentro dele é declarado os valores ali 2, 4, 6, 9 e 5. Esses números 2, 4, 6, 9 e 5, eles vão ser os pinos de entrada do Arduino, que a gente vai utilizar lá para acender os LEDs nos exemplos mais para frente. Aí ali no laço de repetição, a gente vai usar um laço de repetição for simples mesmo ali, que vai startar uma variável i ali com 0, e o i vai ser, enquanto o i for menor do que 5, ele sempre vai incrementar mais 1. E ele vai fazer o processo de criar aquela estrutura do vetor, que é o 0, 1, 2, 3, 4, até 4. Vai dar as 5 posições dele. Aqui ele nada mais está fazendo do que fazendo a impressão do LED pin e passando a informação ali de qual que é a posição que ele está agora. No caso, na primeira vez que ele entrar, ele vai entrar com o 0, aí depois que ele passar e voltar, vai ser o pin, LED pin vai ser o 1, e até chegar no 4, ali, que é a posição final do laço de repetição desse vetor. Esse daí ele também pode ser utilizado com while ou com do while. A única diferença do while, acho que você já viu nas aulas anteriores, é que a variável i ela tem que ser incrementada antes de entrar no laço, para ela poder ter a posição inicial ali, que seria o 0. Aí depois ele faz o mesmo processo. É fazer o laço de repetição, entrando ali, fazendo a impressão só do LED pin, mais o i ali, que é o 0, depois vai até o 4, e assim vai até ele ser igual a 5 ali, que ele termina o laço de repetição, incrementando sempre mais 1. Se a Carol quiser parar a apresentação agora, eu vou precisar mostrar algumas coisas. Eu vou apresentar a tela toda, que fica mais fácil. Na hora que estiver aparecendo para vocês, me avisem. Ok. Ok, aqui já está certo, a gente passou a questão dos laços de repetição. E aqui nós vamos ver agora alguns exemplos de vetor, né, montando uma montagem 4 com 5 LEDs, usando um sensor LDR. Que basicamente a gente vai fazer esse código aqui, a gente está inicializando uma variável, um vetor do tipo inteiro. Esse vetor ele vai ter o nome saídas LED, ele não está passando o tamanho dele, ele pode ter o tamanho conforme a necessidade foi incrementada aqui. Nós vamos usar os pinos 2, 3, 4, 5 e 6 do Arduino para poder estar acendendo esses 5 LEDs que tem aqui na imagem, que são esses mesmos pininhos aqui que vocês já estão acostumados a ver lá, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí aqui nós vamos começar a utilizar o for, que é para instanciar essa parte aqui do código e deixar automatizado. Porque se a gente não tivesse esse vetor aqui hoje, todos esses 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, ele teriam que ser criado variáveis estáticas. Por exemplo, inteiro, uma variável int aqui, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5. E se atribuir esses valores em cada LED. Aí o vetor ele vem para facilitar isso para a gente, porque a gente não precisa ficar criando 5 variáveis aqui. Eu vou criar apenas um vetor e vou dizer para ele que tem 5 posições aqui dentro. E o for, a gente vai utilizar ele para poder incrementar e automatizar essa parte. Então, cada vez que eu passar dentro de um laço desse for, esse vetor ele vai criar mais uma saída. Ele vai dizer que a saída é 0, ele vai pegar esse 0, vai colocar aqui dentro e vai dizer que ele é um output, que no caso seria esses dois. O próximo passo dele, o i vai ser 1. Então ele vai entrar dentro do pinmode, vai colocar o 1 aqui e vai dizer que esse pino 3, ele configurou ele como um output. E assim vai até chegar no 4, que daí ele vai chegar ao 6. Isso daqui vai reduzir a linha de código quando a gente faz isso daqui. Porque fazendo isso daqui, eu não preciso criar cinco variáveis aqui em cima, não preciso declarar 5 variáveis aqui nesse pedaço, deixando mais simples o código e menor. Ele vai utilizar um laço de repetição e um vetor para poder diminuir o código, simplificar e deixar mais rápido a leitura. Renato, E, acho que a Miriam tem sim, uma dúvida. Pode falar, Miriam. isso, pode falar. Miriam?
A Miriam está aí? Acho que se ela estiver falando, tá mutada. Pode ser que esteja mutado. Ou às vezes travou também, né? Acontece com a internet Pode hoje. ser. Uhum. Ô, Vivian, mas Exato, nós vamos pode ter aguardar, travado. né? A hora que você quiser falar, você dá um oi aí, a hora que você conseguir, e avisa nós que a Uhum. gente abre para você, tá? Então, aproveitar aí a parada aí, que Uhum. o Renato falou muito bem, ali que você está simplificando bem o código ali, então, com 3, 4 linhas aí, você simplificou que teria que ser 10, né? Isso Isso. também contaria se caso você fosse alocar todos os pinos ali de output, né? Ao invés de você precisar colocar, Exato. aí você já automatizou, né? Isso, exatamente. Mais para frente nós vamos ter alguns exemplos também de código utilizando 10 LEDs. Aí eles vão ver a diferença do tamanho do código que seria sendo criado 10 variáveis ali ou utilizando o laço de repetição daí. Aí voltando aqui, a gente vê o seguinte. Na parte da execução do código, onde vai entrar no loop no Arduino, a gente também utilizou um for, que é para poder ligar os LEDs e desligar eles. Ele faz o mesmo processo, ele entra num laço de repetição, aí a partir do momento que ele entra nesse laço de repetição aqui, ele passa a habilitar o digital white dos LEDs, ele vai pegar a posição 0 e vai habilitar o LED. Vai dar um delay de meio segundo, vai voltar no 1 e vai habilitar o LED 1, e assim vai. Depois que terminar esse laço, ele vai entrar em outro laço de repetição e vai fazer o contrário. Aí, a partir daqui, o i começa valendo 4, porque ele vai começar a apagar os LEDs. Ele vai começar de 4, 3, 2, 1, que é o laço de repetição inverso lá, o i menos menos. Até ele ser menor ou igual a 0. No caso, se for maior ou igual a 0. Se for igual a 0, ele vai continuar nesse laço. E aí ele vai finalizar o loop e vai começar tudo de novo com um delay de 1 segundo aqui. Esse código aqui, ele pode ser copiado e colado naquele exemplo lá que a gente tem. Acho que esse daqui mesmo, deixa eu ver. Vou pegar um projeto aqui que a gente tem desse LED de 5 LEDs. Esse daqui. Vou pegar aquele mesmo código lá que a gente estava utilizando agora no exemplo, para vocês verem qual que é o funcionamento dele. É o mesmo código, está se instanciando o vetor, passando já os valores dele, que é as portinhas aqui, a 2, 3, 4, 5 e 6, e tem esses LEDs aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai, na hora que eu startar, ele vai começar a acender os LEDs, um após um, e começar a apagar, voltando. Esse é o procedimento que vai fazer com esse código. Ele acende, 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 apaga, apaga, apaga. Tudo respeitando os laços de repetição. Se eu não tivesse esses laços de repetição aqui, esse processo seria tudo fazendo no int, LED 1, recebe 2, e assim vai até o 6 lá, int, LED 2, recebe 3, e todo o processo seria feito assim, tanto aqui na hora de instanciar as entradas das portas do Arduino, quanto na hora de criar, setar quais seriam os pmode de output, também aqui nessa parte. Então, o código dessas 20 linhas de código iria ficar gigantesco, ali, mais ou menos umas 40 linhas. Isso apenas com 5 LEDs. Então, o vetor, juntando com o laço de repetição, ele nos ajuda a reduzir o código e deixar ele mais simples e mais fácil de entender. Aí agora aqui nós temos alguns exercícios, que eu vou mostrar 2 exemplos para vocês, utilizando esse mesmo circuito aqui, que a gente tem de 5 LEDs, tem uns exemplos para ser feitos. Aqui no exercício 1, ele pede para a gente modificar o código do slide anterior, que é o mesmo código, montagem 04, para que o delay entre o acionamento dos LEDs inicie com 500 milissegundos. Mas a cada interação do loop, o intervalo diminua em 100 meio segundo, no caso 0,1 segundo. Ou seja, do primeiro para o segundo LED, 500 milissegundos, do segundo para o terceiro, 400 milissegundos, do terceiro
depois 300 e assim sucessivamente. Então, o que seria para a gente fazer? Nesse código aqui, eu vou começar esse LED com 500 milissegundos, aí ele vai ter que acender esse outro com 400, 300, 200, 100. Depois vai ter que voltar apagando no mesmo ritmo. A parte do código aqui, eu já deixei ele pronto para agilizar para nós. Deixa eu pegar o exercício. Seria esse um aqui, ó. A única diferença desse código é que eu instanciei aqui o vetor saídas LED, passei as mesmas posições, eu criei uma variável, vai ser uma variável auxiliar atrás. Oi? Será que dá para você abrir no editor e aumentar um pouquinho o tamanho lá no editor, depois você passa para aí para mostrar para ele, que ficou bem Pode pequenininho. ser. Aí acho que dá para Você diz aumentar um aqui, né? pouquinho. É isso, garoto. Aí Aqui agora assim fica mais legível, né? ficou Isso, legal. aqui, esse é o exercício 1. A única diferença desse exercício é que a gente criou uma variável a mais aqui, que é o atraso inicial, e eu passei o start dela como 500, que é o que o exercício está pedindo, que é para acender aquele LED lá, primeiro LED, com 500 milissegundos lá de diferença. Depois eu utilizo lá o mesmo for para instanciar as saídas do pino LED lá, para configurar lá quais são as saídas, que seriam essas daqui, e dentro do void do laço, eu crio uma outra variável do tipo inteiro, que recebe os 500 milissegundos lá de cima. E aqui eu entro no mesmo laço de repetição. A única diferença que vai ter aqui é que quando eu terminar o primeiro laço, o meu atraso, ele vai receber ele mesmo, que seria o 500 menos 100. Então, a partir de agora, a próxima vez que ele entrar no laço, esse atraso ele passa a valer 400. Aí, quando ele passar aqui, esse valor do i for 1, aqui no delay, ele não vai ser mais 500, ele vai ser 400. E assim ele vai fazer até ele chegar em 100, que seria o zero lá. E depois ele vai fazer o inverso. Ele começa com 4, lá o mesmo procedimento, que é de voltar apagando os LEDs de baixo para cima. Em vez dele tirar o 100, ele vai incrementar mais 100, até ele chegar a 500. O código em funcionamento ele vai ficar assim, rodando dessa forma agora. Em vez dele acender todos no mesmo ritmo, ele vai acender um, vai acender outro mais rápido, e vai apagando naquela mesma velocidade. Aí ele passa nesses laços de repetição. Essa daqui é a vantagem de utilizar o vetor junto com o laço de repetição. Aqui eu reduzo várias linhas de código em pouquinhas linhas. Isso aqui seria para fazer manualmente umas 10, 15, 20 linhas de código. E está tudo reduzido em apenas 4, 5 linhas, como vocês podem ver. Esse é um dos exemplos. Aí no exercício 2, dando continuidade, altere o código do exercício 1 para que só seja executado as instruções caso o sensor de luminosidade receba um valor menor que 400. Caso contrário, os LEDs devem estar apagados. Então aqui nesse caso, ele está pedindo para a gente utilizar esse sensor. Esse sensor ele tem a luminosidade aqui que a gente consegue controlar e visualizar aqui como que ele está. Se ele for acima de 400, ele vai ficar apagado. Se ele estiver abaixo de 400, ele vai acender os LEDs, ele vai continuar acendendo e apagando. Essa parte do código, também deixei ela pronta para nós aqui. Seria esse código aqui, ó. A única diferença dele é que foi criado, além do vetor, uma variável, sensor luminosidade do pino que recebe o A3 aqui, que é esse pininho A3 aqui que está vindo do sensor, que a gente pode ver, ó, que é a recepção dessa entrada analógica, para a gente poder ver a luminosidade desse sensor. E é feito o mesmo procedimento, um forzinho para criar os outputs, lá de 2 a 6. Dentro do loop de repetição, a gente vai ter o valor do sensor, que vai ler o sensor analógico, o sensor de luminosidade, que é o A3 aqui. Eu não precisaria ter criado essa variável em cima, eu poderia ter colocado o A3 direto aqui, mas a gente criou aí para mostrar um exemplo que pode ser feito. Poder pôr o A3 aqui, que funcionaria do mesmo jeito, normal. Mas aqui a gente vai ter, além do laço de repetição, a gente vai ter um if, para a gente validar se esse sensor ele está abaixo de 400 ou não. Aí ele só vai entrar
nessa validação para deixar aceso se ele estiver por menor do que 400. Se ele não estiver menor do que 400, ele vai permanecer, vai fazer um forzinho diferente que vai deixar os LEDs apagados, que é o valor aqui. Ele vai percorrer todas as posições dos vetores e vai deixar elas desligadas. Esse código em funcionamento ele vai ficar assim. Vou vir aqui, é o mesmo código, mesmo circuitinho. Vou colocar ele para rodar. Ó, o sensor ele está abaixo de 400. Deixa eu ver se ele está imprimindo aqui o valor dele. Ele está... Não sei se esse aqui, acho que não é. Eu não estou imprimindo o valor do sensor aqui. Deixa eu colocar para imprimir o valor do sensor. Porque o sensor é abaixo de 400. E aí a gente consegue visualizar o valor do sensor aqui. Olha lá, agora ele está com posição 6 ali. Toda vez que eu mexer, ele vai mostrar que eu estou com uma posição acima de 500. Passou de 400, os LEDs vão permanecer apagados. Ele caiu nesse if, ele não é menor do que 400, então ele vem para esse else, onde ele habilita o laço de repetição, percorre todo o vetor de 0 até 4 e desliga todos os LEDs, deixando eles apagados. A partir do momento que ele passa a ser menor do que 400, ó, 452 ainda não, 411 não, 323 é menor do que 400. Então, a partir daqui, ele passa a utilizar o if, que valida que o sensor ele é menor do que 400, ele entra no for, que vai percorrer todo o vetor, vai habilitar os LEDs, vai dar o delay e vai acender na sequência do 0 até o 5. Depois ele vai entrar no for, que vai fazer o inverso, do que é do 4, do 5 até o 0, do 4 até o 0, e vai desligar os LEDs. E esse daqui é o procedimento que a gente vai usar para juntar vetores, que é com os laços de repetição, for, while, poderia também ser feito com while, esses exemplos, não precisa ser necessariamente com for, mas a diferença do while e do for, que vocês já viram nas outras aulas, é que a gente tem um código um pouco menor e menos variáveis incrementadas no código também, o que facilita na leitura. E aqui a gente tem um if-else para utilizar esse sensor, onde a gente vai validar se vai ter um valor acima ou abaixo aqui. Fora isso, eu acho que é isso. Aí nós vamos ter alguns exercícios com um pouquinho mais de LEDs. E eu acho que o Fabrício gostaria que vocês fizessem alguns deles, né, Fabrício? Que vai ser os mesmos procedimentos. Isso, a gente vai postar lá esses exercícios lá para vocês, né, para vocês realizarem, caso tenha dúvida, alguma coisa, aí vocês colocam para a gente, né? Mas usando aquela outra montagem ali, você pode abrir a montagem só para a gente mostrar para eles, por favor? Qual? Isso aqui? Essa montagem 2 aí. Essa montagem 2, daí ela tem 10 LEDs, né? Então ela tem um pouco mais. Então seria interessante vocês acessarem, tentarem realizar os exercícios, mas para vocês, né, estarem tendo o contato ali, realizando as atividades, verificando se conseguem ou não realizar, né? E a ideia dos 10 LEDs é bem parecida com a ideia dos 5 ali, acho que era 5, né, que a gente estava usando no anterior. Ali. Isso, a gente estava usando com 5 e agora a diferença é que no laço de repetição eles vão ter que utilizar um pouquinho mais de posições do vetor. É uma única diferença, na verdade. No anterior, a gente usava da posição 2, 3, até a 6 ou 7 ali, e agora vocês vão ter que usar até a posição 11. Né? Então, tem algumas atividades para fazer. Assim, só para a gente transpor um pouco isso aí para o seguidor de linha, né? Quais possibilidades daria para fazer, né? Da mesma forma que a gente mudou ali a velocidade do atraso entre acender um LED e apagar outro, lá no robôzinho seguidor de linha, o que a gente fazia? A gente mandava ligar ou desligar o motorzinho, né? O que a gente poderia fazer diferente disso? Ao invés de ligar de 0 e já colocar no máximo, poderia colocar um aumento gradativo de velocidade aí, ou uma diminuição gradativa quando fosse para o motor frear, né? Ele freia devagar. Então, ele começa lá
com o parado é 0 e o motor andando é 255, por exemplo. Você pode mandar uma informação, então ele começa andando lá com 50, depois ele vai aumentar a velocidade até ele atingir o 255. E aí ele tem uma saída mais leve, né? É a mesma coisa quando for parar. Ao invés de parar no seco, você pode falar, diminui essa parada aí, ele para. Primeiro ele diminui a velocidade de 255 para 200, para 150 e assim por diante. Então você consegue fazer alguns trabalhos nesse sentido. E também, né, esse último exemplo que o Renato passou ali, que utilizou o if, né? Transpondo também para o carrinho seguidor de linha, talvez pensar em alguma coisa assim, se a curva for mais íngreme, mais forte, talvez a movimentação da velocidade das rodas seja diferente, né? Aí você pode fazer um if para um tipo de curva, um if para um outro tipo de curva, né? Então dá para trabalhar com essas variações aí do código, pensando no seguidor de linhas, tá? Mas, obviamente, que não sei se para quem conseguiu ir lá na oficina presencial, né, percebeu que tudo isso depende da potência do motor, da velocidade de leitura de cada sensor. Então, cada um de vocês aí que for montar o seguidor de linha vai ter alguém vai trabalhar com 3 sensores, outro com 2, outro com 5, né? E aí vai depender dessa lógica que vocês vão pensar, mas para utilizar isso aí. Então, o exemplo do transpondo lá para o seguidor de linha, né? Eu já vi carrinho usar, tipo, 10 sensores, por exemplo. Então, ficaria muito mais fácil você estar trabalhando aí com um vetor, por exemplo, para se referenciar os 10 sensores do seguidor de linha, né? Talvez com 2 sensores não dê tanta diferença, mas para quem vai trabalhar com 3, 4, a gente já consegue ter essa diferença aí, tá? Então, essa questão do vetor é bem importante quando você vai trabalhar com dados, né, que você consegue alimentar ou utilizar eles, ler esses valores, né? Um exemplo a gente usa do LED porque são saídas parecidas, né? Então, nesse exemplo que está na tela, tem 10 LEDs. A saída que eu posso dar para o LED, nesse caso, é ligar ou desligar, né? Eu até passei um exercício pessoal na sala, eu acho, se eu não me engano, que dá para você fazer com que o LED ele acenda numa intensidade, né, diferente. Ele não só liga e desliga. Também dá para fazer isso também, né? Ele ir aumentando, deixando o brilho um pouco mais forte até ele ficar mais forte. Acho que depois eu vou até postar para vocês lá esse exemplo, que é bacana também, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Eu acabei de postar lá no NPM, no Google Classroom, né? As aulas de hoje, o slide que o pessoal mostrou hoje, tá? Assim que ficar pronta a gravação, eu vou postar também e vou postar essas atividades aí para vocês fazerem também, tá? Mas é bem tranquilo, tá, gente? São, acho que, cinco atividades, e ele vai evoluindo ali a dificuldade, né? Você vai modificar uma coisa ou outra, né? Mas é só para vocês terem essa experiência, né? E aí, às vezes, ter as dúvidas, a gente está disponível para responder, pode postar lá no mural ou mandar no particular que a gente vai estar respondendo, tá? Tá alguma dúvida? O pessoal tá tranquilo? Ó, já estou postando os exercícios para vocês. Tá tranquilo? Ó, quem cala consente lá. Ó. A Gisele mandou um joinha, Cláudio, Rodrigo. Então, beleza, pessoal. Então acho que por hoje é isso, gente. Acho que deu para passar tudo que o pessoal queria falar, né? A gente conseguiu passar as coisas e agora vocês têm o tempo aí para fazer as atividades. Se tiver alguma dúvida, vocês avisam a gente vai interagindo e colocando, tá? E aí, não sei se eu já comentei ou a gente já falou que as presenças aí vão ser com base nas entregas das atividades, tá? Então, vocês entregando lá as atividades, já fica com a presença nas datas, aí até para a gente conseguir emitir o certificado certinho tudo depois. Beleza?